Olá, amados e queridos do Pai, como é que vocês estão? Louvado seja Deus. Hoje nós vamos aprender, não deixe sua alma morrer antes do seu corpo. Salmos 90, versos 12. Olha que interessante. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Esse salmo ele foi escrito por Moisés e ele fala sobre a brevidade da vida humana em contraste com a eternidade de Deus. E quando eu estava aqui, eu vi essa frase, eu falei, gente, eu quero ministrar em cima dessa frase, sabe, sobre a alma, sobre quando o corpo, estava escrito assim, quando não deixa o seu corpo padecer, não deixa a sua alma padecer, né? Antes do corpo. Aí eu falei assim, interessante, eu vou ministrar sobre isso. Nós vivemos, queridos, em um mundo onde as pessoas elas estão respirando, andando, falando, mas dentro delas elas estão mortas. Vocês já perceberam isso? Porque a maioria das pessoas, elas entram em um caos silencioso, profundo dentro da alma. E a maioria das pessoas, elas estão vazias. E você vê que a maioria estão doentes. Estão de um jeito que nada pode preencher. Eu tenho conversado com bastante pessoas aqui no canal do YouTube, em outras redes sociais, vizinhas. Eu também tenho conhecido pessoas. E a situação está bem complicada. Porque muitos não perceberam que a sua alma já foi enterrada pela frieza espiritual, pelo desânimo, pela falta de propósito. Então não basta eu ter um corpo vivo. A minha alma ela precisa o quê? Ela precisa estar viva. Porque eu não posso desistir de viver. Quando o salmista, aqui o Moisés, ele nos ensina algo poderoso, que nós precisamos aprender a acordar dos nossos dias. Isso significa que eu preciso reconhecer que a minha vida ela é passageira, mas que cada dia tem um propósito eterno. Então, o tempo ele não pode ser desperdiçado com trivialidade. Olha que palavrinha que veio à mente agora. Então, o que quer dizer isso? Lamentações, com medo de agir. Porque Deus ele nos chama para viver com sabedoria. E isso só acontece quando a nossa alma ela está viva. Ela está viva em Deus. Então, a nossa alma, que são os nossos sentimentos, ela não pode morrer. Porque enquanto nós estamos aqui, ela precisa estar viva. Quantas pessoas já desistiram de sonhar? Elas estão mortas dentro de si, estão vivas pela graça de Deus. Eu hoje estava conversando com uma moça e ela dizia que ela estava morta. E eu fico pensando, eu falei, meu Deus, quantas pessoas estão em um período tão complicado de suas vidas. E Deus tem falado muito que a gente precisa estar de pé e não se render ao desânimo. Deus tem falado muito que Ele tem chamado os filhos dele para ter uma intimidade com Ele. Mas é muito complicado. Se a gente não se levantar, a gente não consegue sair do lugar. Elias, mesmo sendo um grande profeta, ele chegou a um ponto de desejar a morte, queridos. Lá em 1 Reis 19, ao 4 ao 8, o Senhor enviou o quê? Um anjo para alimentar Elias, que teve corvos, o riacho Querite ali, até que o riacho se secou e ele teve que ir até a viúva. Então, Deus está falando aqui que ainda há um caminho para nós. E o Senhor quer que nós nos levantemos, quer que nós nos levantemos para andar.
Eu falo nós, queridos, porque também muitas vezes estamos cansados, fadigados e por alguma situação precisamos nos reerguer, precisamos nos levantar. Eu falo reerguer de certas situações. Quantas pessoas precisam ser despertados dentro dos seus sentimentos, que é a sua alma, porque estão se apagando. E Deus ele está dizendo, eu ainda tenho algo para você viver. Não pare agora. Você sabe que o maior perigo é você viver sem propósito? O maior enterro da alma acontece quando se perde o propósito. E eu vou dar um exemplo claro aqui. Judas, ele caminhou com Jesus, ele viu milagres, mas a sua alma foi sendo enterrada aos poucos, pelo amor ao dinheiro. E quando ele percebeu que havia traído o Filho de Deus, já não viu mais sentido a vida. Ele tirou ali a sua própria vida, como diz em Mateus 27, 3-5. Já Pedro, mesmo negando Jesus, ele não permitiu que a sua alma fosse enterrada. Ele chorou amargamente, mas ele correu para a presença do Mestre, como aqui eu já ministrei várias vezes. Jesus ele restaurou Pedro em Lucas 22:61, em João 21:15. Então, a grande diferença entre Pedro e Judas qual foi? Pedro encontrou arrependimento e voltou para viver. E Judas foi consumido pelo desespero da sua alma, porque já estava morta antes do seu corpo. A sabedoria que vem além da vida é muito interessante isso. Porque quando o salmista ele pede a Deus um coração sábio, mas o que é um coração sábio, pastor? É aquele que entende o valor do tempo. É aquele que entende os valores divinais. É aquele que conhece a Deus dentro da sua intimidade. Cada dia é uma nova oportunidade dada por Deus. Então não se pode desperdiçar o tempo com mágoas, ódio, paralisia espiritual. Tem pessoas que estão vivendo em uma paralisia espiritual e não saem do lugar. É aquele que não enterra os seus dons, os seus dons e talentos, ele é bem-aventurado. Não tem a parábola dos 10 talentos em Mateus 25:14, que mostra que quem escolhe o que recebeu de Deus, acaba quem esconde, corrigindo aqui, o que recebeu de Deus, acaba perdendo tudo. Então, o servo que enterrou o seu talento, ele foi chamado de quê? De servo negligente. Mau e negligente. Então, aquele que se alimenta da presença de Deus, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus 4:4. Então, quem não se alimenta da palavra, está morrendo espiritualmente. E como é que eu faço, pastora, para ressuscitar a minha alma? Se você perceber, a sua alma ela está fria, ela está distante, sem vida. Mas Deus manda dizer que ainda há solução. Aprenda a reconhecer suas condições. Se não há cura, você precisa admitir que você está doente, que você precisa ser curado por Deus. O primeiro passo é clamar, como Davi clamou por restauração. Em Salmo 51, versos 10. Se arrepender e estar disposto à transformação pela base do que o Espírito Santo nos entrega. Então, busque o sopro do Espírito Santo. Ezequiel viu um vale de ossos secos, não foi? Ele começou o quê? Profetizar. A nossa alma, ela precisa estar viva. E Ezequiel, ele profetizou sobre ossos secos. E o Espírito Santo, ele pode fazer viver novamente? Pode, obviamente sim. Temos que o quê? Nos conectar com aquilo que Deus nos entrega. Então, aprenda a retornar ao seu propósito. Retome seu propósito com Deus. Qual foi a última vez que você sonhou com algo grande em Deus?
Qual foi a última vez que você teve paixão por sua presença? É interessante falar sobre isso, né? Porque Deus, ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe exatamente como ele tem que trabalhar dentro de nós. Então, a gente precisa aprender a reacender essa chama dentro de nós. Então, se a sua alma ela está ferida, cansada ou prestes a se apagar, você precisa aprender a lembrar que ainda está viva, que ainda está vivo. Enquanto a vida há propósito. Então, não deixe que a sua alma ela seja enterrada antes do seu corpo. Deus, ele te trouxe aqui nessa mensagem porque você precisa viver algo muito grande. Você tem muitas coisas para viver, mas antes de você entender a palavra viver, você precisa se levantar, se sacudir o pó, sabe? Que você tá aí e voltar a caminhar. Como disse Paulo, né? Levante-se, sacuda o pó e volte a caminhar. Então, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Então, não deixe a sua alma morrer antes do seu corpo. Desperta antes que seja tarde demais. Amém? Eu declaro que você tenha aí uma semana abençoada debaixo das mãos potentes do Senhor. E quero também aqui falar um pouquinho sobre o meu devocional, porque dele por ele. É um devocional diário, transformando vidas. É um devocional que ele está prontinho para você ler todos os dias. Ali, um pequeno trechinho da Bíblia. Você vai estar lendo todos os dias o versículo e acompanhando ali também o significado da palavra. Em seguida vem uma oração e vem o desafio do dia. Então, eu desafio você nesse momento a ter esse lindo devocional. É um devocional curto, são curtos, tá? É um devocional de bolso, ele não é um devocional grande, com muita coisa para você ler. Ele é simples e bem tranquilo e explicativo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Você que está me ouvindo, compartilhe, curta, comente. Para quantas pessoas você quiser, para que você possa ser edificado. E a minha palavra para você é essa. Antes que os montes nascessem, ou que formassem na terra e o mundo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Salmo 90, versos 2. Que Deus possa te abençoar ricamente com toda sorte de bênção.